Irmãos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus, por favor, na carta de Paulo a Tito. Tito. Depois ali de Timóteo, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. No capítulo 1, por gentileza. Tito, no capítulo 1. Vai ser projetado ali também. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 4, irmãos. Porém, alguns esclarecimentos aqui. Eu vou, da mesma forma como nas duas últimas semanas, eu vou dividir esta mensagem em duas partes. Nós vamos iniciar hoje e encerrar na semana que vem, com a graça de Deus. Tá? E nós vamos ler capítulo 1, versículos 1 ao 4 da carta de Paulo a Tito. Porém, nós vamos focar mais nesses dois domingos nos versículos 1 a 3. Tá? Nós vamos ler o versículo 4 também para dar um melhor entendimento para o texto, mas o nosso foco vai ser mais nos versículos 1 ao 3. E hoje nós vamos nos debruçar sobre o versículo 1, tá bom? Então, nós vamos fazer aí hoje uma exposição sobre Tito, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Tá? Então você pode ler aí na tua Bíblia, no teu aplicativo, e vai ser projetado ali também nos slides seguintes o texto, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor, Tito, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, versículo 4, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que está aqui diante de nós, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela é poderosa para sondar o que está no mais profundo do nosso coração, do meu coração e dos meus irmãos. Esta é a tua palavra que transforma pela ação do teu Espírito Santo. Nós cremos porque ela testifica acerca dela mesma, que ela é a verdade, ela é a vida, ela é o alimento que nós precisamos. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a nos alimentarmos, Senhor, da tua palavra, a deglutirmos, Senhor, aquilo que o Senhor nos apresenta aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua palavra realmente faça habitação no nosso coração, que nós possamos recebê-la e processá-la com a nossa mente, com o nosso entendimento, Pai, para que isso gere bons resultados, gere bons frutos em nós, Senhor, em nome de Jesus. Mas isso só é possível pela ação do Teu Santo Espírito, Senhor, na nossa vida. Então nos ajuda, porque nós precisamos do Senhor. E eu clamo a Ti pela minha vida, Deus, que o Senhor me ajude nesta hora, Pai. Eu de mim mesmo, eu não posso fazer nada, Pai, sozinho, mas eu clamo a Tua graça e a Tua misericórdia sobre mim, que o Senhor me ajude a comunicar esta palavra nesse momento aos meus irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor me cubra com o sangue de Jesus nesta hora, Pai, porque eu preciso do Senhor. E nós clamamos juntos aqui, todos nós, fala, Senhor, porque todos nós, Teus servos, estamos aqui para Te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, então, exposição sobre Tito, capítulo 1, versículos 1 ao 3, né, na verdade, mas nós vamos estender ali a leitura ao capítulo 4, tá? Nós falávamos aqui agora há pouco sobre, como eu disse, né, a igreja em Atos, né, o irmão João tem trazido aí um panorama sobre a igreja, e Paulo, ele era um indivíduo, mas muito do esperto, né? Muito inteligente, tinha muito conhecimento ali sobre Paulo. E eu, particularmente, irmãos, eu acho assim, a escrita de Paulo bem complexa. Eu acho que tem umas partes que ele escreve ali, tem até um determinado texto que, acho que o rei
rei Agripa, se não estou enganado, falava que as muitas letras faziam que Paulo delirasse, né? Fala, cara, você sabe demais, então você está começando a entrar em conflito aí na sua mente. Porque ele, de fato sabia muito, ele tinha muito acervo de conhecimento, né? E eu acho, pessoalmente, a escrita dele difícil. Então, a ideia aqui é a gente tentar... não vou dizer decifrar, mas explorar um pouco aqui o que ele quis dizer nessa saudação na carta de Tito. Ok? Apenas algumas informações gerais para a gente começar. Então, ele escreveu essa carta a Tito, que era um jovem pastor, né? Assim como Timóteo era jovem também, né? Tito era um jovem pastor e ele era grego. Ou seja, ele era um gentio, né? Ele não era judeu de nascimento, de raça, né? Ele era um gentio. E nessa carta, Paulo ele apresenta orientações para que Tito solucionasse alguns problemas internos nas igrejas ali da ilha de Creta. A ilha de Creta fica justamente na Grécia, né? Tito era grego e a ilha de Creta faz parte ali da Grécia, né? E ele apresenta ali situações para Tito resolver alguns problemas ali nessas igrejas. E também Paulo apresenta pré-requisitos para que ele nomeasse líderes ali em cada uma dessas igrejas. Nós podemos ler isso no versículo 5, não está projetado, mas veja aí na tua Bíblia, capítulo 1, verso 5 de Tito. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Ou seja, tinha problemas ali acontecendo, né, que ele precisava colocar em ordem. Bem como em cada cidade, constituísse presbíteros, ou então bispos, ou então líderes, conforme te prescrevi. E ele segue ali uma lista de pré-requisitos para essa liderança ser nomeada, né? Que nós não vamos nos concentrar aqui. Mas então, Tito ele tinha alguns problemas na mão aí para resolver. Essa é que é a verdade. Tá? Então, só para a gente entender o contexto dessa carta. Mas a gente vai se concentrar no versículo 1, e a gente vai dividir ele em algumas partes para poder compreender melhor. Tá? Pode passar ali, Gabriel, por favor? Pode passar. Isso. Então, eu quero ler novamente, acompanhe lá comigo, por favor, o versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então, não apenas esse versículo, mas todo esse trecho é só abertura. É Paulo se apresentando, né? E no versículo 4 fazendo a saudação ali para Tito. Mas por isso que eu digo que a escrita é complexa, porque tudo isso aí é só ele se apresentando. Falou, oi, aqui é o Paulo, tal. Basicamente isso, né? E a primeira parte que está até projetada ali, grifada, né, destacada em vermelho, que eu quero pensar aqui com vocês. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Primeira parte. Eu quero pensar aqui com vocês hoje, trazendo algumas perguntas para a gente. Primeira pergunta: quem sou eu? A gente precisa fazer para nós mesmos, né, essa pergunta, cada um para si. Quem sou eu? Paulo, ele sabia quem ele era. Isso está projetado ali, nós podemos ler. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Essa é a primeira, talvez não seja o termo mais correto, mas é a primeira credencial que ele apresenta acerca dele, né? Quando ele começa essa carta, ele fala assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ele não fala Paulo, o marido da Maria, o da igreja tal, o dono do carro tal, o que trabalha na empresa outra lá. Ele não fala isso. Ele fala Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Essa é a forma primeira como ele se identifica. Interessante a gente pensar nisso, né? E quando ele fala que servo de Deus, se a gente pegar a palavra servo, tem algumas palavras no grego, no caso ali, que significam servo, né? Uma delas é diáconos. O irmão falou ali agora um pouco dos diáconos, né? O primeiro mártir da história, né, de que se tem notícia foi Estevão. Era um diácono, né? Diácono da igreja, alguém que servia ali a igreja, né? Mas aqui, quando Paulo se apresenta e ele fala Paulo, servo de Deus, ele não está falando em diáconos no grego.
Ele está falando em doulos. Do grego também, doulos. Doulos também significa servo, assim como diácono. Só que doulos, na verdade, o significado dele vai além. Ele significa escravo. Doulos não é alguém que está ali como um servo, digamos assim, um ajudante, né? Vamos colocar dessa maneira, assim como diáconos. Não, Paulo aqui, ele é doulos de Deus, servo de Deus, escravo de Deus. É isso que ele está falando aqui. Então, escravo, nós bem sabemos, é aquele indivíduo que pertence a um senhor. É aquele que tem um dono, né? Aquele que faz a vontade desse dono, desse senhor, sem nenhuma reserva, sem nenhuma restrição. Afinal de contas, o senhor é o dono dele. É propriedade dele. Então, Paulo se coloca desta maneira, literalmente como um escravo de Deus. Vai além do que servo. Alguém que serve, é um escravo, doulos. Ele era escravo de Deus. E não nos escandalizemos, mas muitos outros também se colocaram dessa maneira, ao longo da palavra ali, como escravos, como doulos. E você pode ler depois lá em Tiago, nas cartas, né? Tiago, Judas, Pedro, todos eles iniciando seus relatos, suas cartas, desta mesma forma que Paulo. Falando, Tiago, servo de Deus, Judas, servo de Deus, Pedro, servo de Deus. Mas todos eles colocando essa palavra doulos, e não diáconos, doulos. Pedro, escravo de Deus. Paulo, escravo de Deus. Tiago, escravo. Aquele que faz a vontade do seu Senhor sem nenhuma restrição. Ele colocando aqui, eu sou o Tiago, aquele que tem um dono, que é de propriedade de alguém. Todos escravos de Deus. E se nós lermos, e pode passar lá para mim, vai ser projetado também, se nós lermos Romanos 6, 22, o texto nos fala o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. É a mesma palavra. Doulos, escravos. Transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então veja, eu quero ler de novo ali, a gente alterando um pouco ali para o significado, né? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em doulos de Deus, em escravos de Deus, em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esse é o meio pelo qual se recebe a vida eterna, através de Jesus Cristo. Se tornar um servo de Deus, mas muito mais além desse significado. Nós, de fato, não podemos nos escandalizar com isso. Nós somos escravos de Deus. Porque Ele nos comprou. Ele nos comprou e foi por alto preço. Então Ele é, ou deveria ser, pelo menos, o nosso Senhor, o nosso dono. Estão entendendo onde eu quero chegar? Vocês estão comigo? Amém. Amém. E além de servo, além de doulos de Deus, ele se identifica como apóstolo. Passa lá para mim, Gá, por favor. Pode deixar aí já na segunda parte, mas servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Primeiro servo de Deus, escravo de Deus, e depois apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo, nós bem sabemos, havia 12, né, num primeiro momento, mas apóstolo era esse mensageiro enviado por Deus para representá-lo. Esse é o significado do termo apóstolo. Um mensageiro que é representante de alguém, no caso de Deus. E nesse caso, então, Paulo aqui, ele é um apóstolo de Cristo, um mensageiro de Cristo, um representante de Cristo na pregação do Evangelho. Quer dizer, ele se coloca aqui como um escravo de Deus e um mensageiro, um embaixador, um arauto de Jesus Cristo. Alguém que deveria proclamar a mensagem de Jesus Cristo. Paulo sabia quem ele era. Ele era doulos de Deus, escravo de Deus, e mensageiro de Jesus Cristo. Certo? E nós? Quem somos nós?
Eu perguntei no começo ali, né? Quem sou eu? E quando a gente se depara com essa pergunta, alguém faz, né? Se alguém chegar para mim e perguntar quem sou eu sou o Rafael, né? Automático ali, pastor da IPE Ebenezer, marido da Márcia, é o pai do Felipe e da Ana Clara, filho do Jackson e da Bia. E a gente vai apresentando, né? As nossas credenciais, digamos assim, né? Os nossos rótulos. Mas Paulo, ele sabia quem ele era. E ele inicia a apresentação dele falando isso. Eu sou servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E nós? Quem nós somos? Nós somos doulos de Deus e mensageiros de Jesus Cristo, assim como ele? Eu não estou falando nem que sim, nem que não. Eu estou falando para nós pensarmos. Nós somos escravos de Deus e arautos, embaixadores de Jesus Cristo? Quem somos nós? Ou ainda, então, para complementar a pergunta, quem somos nós em relação a Cristo? A Deus, Pai, né? Paulo sabia quem ele era. E ele deixa isso muito claro aqui. E nós? Quem nós somos? Segunda parte do versículo 1, já está projetado ali, depois que Paulo apresenta as suas credenciais, ele fala o seguinte, né? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Muito bem. Cada uma dessas subdivisões eu vou lançar uma pergunta para a gente pensar, tá bom? E nessa segunda parte, a pergunta é: qual é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo? E esse texto deixa claro aqui, na fala de Paulo, que ele sabia que ele precisava agir de uma determinada maneira. Já que ele era um escravo de Deus e mensageiro de Cristo, ele precisava de agir de uma determinada maneira. Para quê? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Né? Essa primeira parte vamos pegar, né? Promover a fé que é dos eleitos de Deus. Ou alguém deve ter alguma versão aí que diz segundo a fé dos eleitos de Deus. Talvez alguém tenha na sua versão aí. Então quer dizer, esse era o primeiro aspecto que pautava as ações de Paulo para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então era dessa maneira, era pautado por isso, por esse objetivo que ele agia, para promover a fé. Para promover a fé, ou segundo a fé. Era dessa forma que ele vivia, que ele agia, que ele tomava suas decisões, que ele acordava de manhã, que ele pautava o seu dia, planejava o seu dia. Era dessa maneira. Pela fé dos eleitos de Deus, porque afinal de contas, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Nós bem sabemos, bem conhecemos esse texto. Então esse era o primeiro aspecto, o primeiro objetivo dele, promover a fé. E a segunda parte, ele fala ali do pleno conhecimento da verdade, para promover a fé, né, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade. Presta bem atenção nisso, pleno conhecimento da verdade. Que verdade? Que verdade? E eu quero que você observe aqui comigo, porque nós precisamos entender o contexto da situação ali, do lugar geográfico, histórico, para a gente entender o que estava sendo escrito aqui. E Creta, a ilha de Creta, onde estavam essas igrejas, onde Tito era pastor, Creta era um local conhecido na época ali por ser um local repleto de mentirosos, traidores, trapaceiros. Muitos ali trabalhavam como mercenários. Para quem pagasse mais, eles iam fazer esse serviço como mercenários. Mas ali era um local de muita trapaça, muita traição nos relacionamentos. Sejam eles quais forem, né? Comerciais, enfim,
familiares, não se restringe a um tipo só. E possivelmente alguns dos problemas existentes na igreja, as quais Tito iria pastorear, poderiam ser relacionados a isso. Nós falávamos agora há pouco de mentira, né? Mentira. Às vezes a gente não dá tanta importância para mentira. A gente dá importância, como falamos ali há pouco, para pecadões, né? Pecados sexuais, pecados de homicídio, pecados de... enfim. Mas a gente não dá tanta importância para mentira. Sendo que o diabo é o pai da mentira. E tudo começou, como falamos aqui há pouco, a queda do homem começou por causa de uma mentira. E nós não damos muitas vezes a devida importância a isso. E aqui, nessas igrejas em Creta, é um local permeado por toda essa cultura, entre aspas, né? Cultura ou caráter, né? De mentira, de traições, de trapaças. E por isso Paulo deixa claro esse termo, sobre o pleno conhecimento, né? Olha, ó, pleno conhecimento da verdade. Pleno é o quê? Completo, integral, sem deixar espaço para mentiras, para deturpações, para falsificações. É pleno, é inteiro. Então era para isso que ele agia. Esse era o objetivo dele, promover a fé e o pleno conhecimento da verdade, o conhecimento integral, completo da verdade. Que verdade? Perguntei agora há pouco, né? Passa lá para mim, por favor, João 17:17, um texto bem conhecido. Santifica-os na verdade, palavras de Jesus. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, oração sacerdotal de Jesus. A tua palavra é a verdade. E ainda o próximo, João 14:6. Eu sou o caminho, passa lá para mim, Gabriel, por favor. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja essa oposição, né, esse paradoxo, essa dualidade entre verdade e mentira. Fica muito explícita aqui, a gente entendendo um pouco mais esse contexto em que foi escrito. Esse era o objetivo de Paulo. Lancei a pergunta no começo, né? Qual é o nosso objetivo? Paulo sabia o objetivo dele: promover a fé e o pleno conhecimento da verdade. Esse era o objetivo dele. E o nosso objetivo, qual é? Promover a fé e o pleno conhecimento da verdade? Qual é o meu e o teu objetivo? Ou, para complementar a pergunta, ainda, né? Qual é o nosso objetivo em relação a Cristo, a palavra, ao Evangelho, ao reino de Deus, né? Em relação a isso? Qual é o nosso objetivo? Eu gosto sempre de lembrar por que a gente se reúne aqui. Falei agora há pouco, né? Todo domingo a gente se reúne aqui continuamente, né? A gente busca que seja assim, para glorificar o Senhor, para engrandecer, para cantar a Ele, para louvar a Ele, para ter a comunhão do corpo de Cristo. São alguns dos nossos objetivos, né? Para nos reunirmos aqui. Mas nós, na verdade eu ia falar como servos de Deus, que pela fé somos, né? Porque Paulo sabia quem ele era. Portanto, ele sabia qual era o objetivo dele. E a primeira pergunta foi: quem nós somos? Com base em quem nós somos, qual é o nosso objetivo? Dentro do reino de Deus, dentro da igreja, em relação ao Evangelho. E a terceira parte do versículo, pode passar para mim, por favor? Finalzinho do versículo 1, né? Deixa eu voltar que eu estou em Gálatas aqui. Tito. Aqui. Então, vamos ler ali novamente o versículo inteiro, né? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Aí o final. Segundo a piedade. Certo?
segundo a piedade. A terceira e última parte do versículo 1 que nós vamos trabalhar aqui hoje. Como eu fiz nos 2 pontos anteriores, eu vou fazer aqui nesse terceiro e último. A pergunta para a gente pensar. Como cumprir o meu objetivo? Quem sou eu? Qual é o meu objetivo? E como cumprir o meu objetivo, né? A gente analisando essa palavra. Como cumprir o meu objetivo, se eu sei qual é? Então aqui Paulo, ele tinha o dele. Ele sabia muito bem qual era o objetivo dele. Era promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. O texto está nos falando isso. Esse era o objetivo dele. Como escravo de Deus e como mensageiro de Cristo. Promover a fé e o pleno conhecimento da verdade. Era isso que ele tinha que fazer. Era a missão de vida dele. Era isso. Agora, como fazer isso? Como ele poderia fazer isso? E nós lemos aqui nesse finalzinho de versículo, né? Que ele aponta a maneira pela qual ele poderia fazer isso. Segundo a piedade. Segundo a piedade. E a palavra piedade, traduzida do grego, eu trago esses elementos, irmãos, do grego, às vezes do hebraico, né? Porque a cultura em que foi escrita a palavra de Deus não muda, ela é eterna, enfim, as qualidades não é o momento de nós enumerarmos, mas são infinitas. Mas o fato é que foram homens que escreveram em determinadas épocas e locais, e nós precisamos entender a situação deles ali na escrita. É por isso que, lendo as palavras do original, a gente pode absorver mais significados, né? Por isso que às vezes a gente traz algum elemento ali do idioma original. E nesse caso aqui, a palavra piedade, como diz ali nesse versículo, né? Do original grego, ela não dá necessariamente o sentido que a gente sempre pensa, de compaixão, de misericórdia, né? Puxa, Senhor, tem piedade daquele irmão, tem misericórdia, tem compaixão daquele irmão, né? Normalmente é esse significado que a gente traz para a palavra, o que é comum a nós. Mas do grego, ele traz outro significado, conforme a escrita de Paulo. Ele traz o significado de devoção. Devoção. E devoção é ato de consagrar-se, se dedicar através de um voto. E falávamos também, coincidência ou não, a respeito de voto ali na EBD, né? Que entre fazer é melhor que não se faça um voto, uma aliança com Deus, do que fazer e não cumprir. Porque Deus não se agrada de voto de tolo, né? A palavra fala. Nós falávamos sobre isso agora há pouco. E devoção é isso, é consagrar-se, é se dedicar através de um voto, de uma aliança, se sacrificar, fazer uma promessa solene, no caso, pegando aqui a palavra, uma promessa solene a uma divindade, no nosso caso a Deus, né? E talvez nesse sentido não seja uma palavra tão familiar a nós, pelo menos com esse significado, né? A gente já associa de repente aí com uma idolatria, né? Devoção, ser devoto. Mas não deveria. Não deveria. Porque Paulo, ele compreendeu aqui que ele só poderia promover e viver pela fé e conhecer plenamente a verdade, promover o conhecimento pleno da verdade por meio de uma vida de devoção a Deus, que é essa piedade que ele coloca, né? Ele só poderia conhecer e levar a verdade, a plena verdade, ao conhecimento. E essa verdade, quando eu digo verdade aqui, eu estou falando da palavra, do verbo vivo, do Logos, que é o próprio Senhor Jesus, o verbo encarnado. Essa é a verdade, né? Santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. Eu sou o caminho e a verdade. E conhecer plenamente a verdade, essa verdade, implica em uma consagração da nossa vida a Deus, em uma devoção da nossa vida a Deus. Não à igreja, não ao pastor, mas a Deus. Devoção é a Deus. Ponto. É isso. Uma entrega a Ele da nossa vida, um compromisso, uma promessa solene, que é o significado da palavra. E isso é viver segundo a piedade.
como ele coloca ali, né? Conhecimento da verdade, segundo a piedade. Isso é viver segundo a piedade. É se consagrar a Deus, se dedicar a Deus em tudo que nós fazemos. E Paulo mesmo fala em outro trecho de uma das suas cartas, se comemos, se bebemos, tudo que fazemos, se vivemos, tudo para a glória de Deus. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Isso é viver segundo a piedade. E uma consequência natural disso, de uma vida segundo a piedade, de uma vida de devoção a Deus, é natural, irmãos. Isso vai resultar em boas obras. Por consequência, é automático. É isso, não tem outra maneira. Uma vida de devoção a Deus vai resultar em boas obras. Aí sim, em misericórdia, em compaixão, no significado mais familiar a nós. E isso vão ser expressões da piedade. Exercer misericórdia, exercer compaixão vão ser expressões de uma vida de piedade, de uma vida de devoção a Deus. E nesse sentido, já estou me encaminhando para o final, nesse sentido não são então as boas obras que geram devoção a Deus, que geram uma vida consagrada a Deus. Não é ser bonzinho, fazer tudo legal. Não é isso que gera uma vida de devoção a Deus. É o contrário. É o contrário. É uma vida de devoção, de entrega a Deus, de consagração a Deus, que vai resultar em boas obras. É exatamente o oposto. Não adianta tentar ser bonzinho, puxa, agora eu vou andar na linha. Vou abandonar aquele pecado tal, que me assedia há tantos anos, e aí eu vou caminhar com Deus. Eu estou meio desviado agora aqui, mas deixa eu me remendar primeiro, depois eu volto para a igreja. Depois eu volto para o caminho. É melhor assim. Não. Deus não veio chamar os sãos, mas Ele veio chamar os doentes. E não é você ser bonzinho, eu e você sermos bonzinhos, tentarmos fazer o bem, que na verdade em nós mesmos não existe bem nenhum. Não é nós tentarmos viver dessa maneira que vai resultar a gente viver uma vida de devoção a Deus, segundo a piedade. Não é isso. Entenda bem, por favor. É o contrário. Viver em devoção a Deus é que vai gerar boas obras. É que vai gerar bons frutos. E lançando uma pergunta para nós pensarmos, e já de fato para encerrar, eu perguntei ali no início desse trecho, né, dessa parte, né? Como cumprir o meu objetivo, né? E Paulo, ele entendeu que para cumprir o objetivo dele de promover a fé e o pleno conhecimento da verdade, ele tinha que viver segundo a piedade, agir segundo a piedade, segundo uma vida de devoção a Deus. Ele entendeu isso. E ele nos escreve isso a Tito e a nós. E de que forma, então, eu e você podemos cumprir o nosso objetivo? Se nós já sabemos qual é. E se nós já sabemos quem nós somos. É um efeito dominó. Não dá para queimar etapa. Como que a gente cumpre o objetivo? Ou ainda, talvez tentando melhorar a pergunta, de que forma nós podemos cumprir o objetivo que Deus nos apresenta? Né? Eu perguntei antes, qual é o nosso objetivo em relação a Cristo, ao reino de Deus? Se nós já sabemos, e glória a Deus por isso, de que forma a gente pode cumprir isso? Veja que eu falei no início que Paulo ele tem uma escrita complexa, né? A gente tentamos pelo menos extrair tanta informação de um versículo, onde ele estava se apresentando. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. É isso, ele está se apresentando, ele está falando, oi, aqui é o Paulo. Né? Vamos colocar entre aspas, né? É isso.
E quanta coisa Deus pode nos ministrar acerca de uma palavra, de um versículo. De nós entendermos quem nós somos. Nós buscarmos saber, entender quem nós somos em Deus. Buscarmos entender o objetivo. Qual é o nosso objetivo? A gente vem na igreja isso é para a gente pensar, irmãos. A gente vem na igreja há tantos anos e tal. Qual que é o nosso objetivo dentro do reino? E como que a gente pode fazer isso? Como cumprir o objetivo que Deus apresentou para nós? São questões que nós vamos orar e clamar ao Senhor para que nos revele, caso ainda não. Porque nós precisamos entender isso, irmãos. Quem nós somos? Qual é o nosso objetivo e como cumprir o objetivo que Deus nos apresenta. Amém? Amém? Que Deus abençoe, que Deus de alguma maneira ministre a tua vida em nome de Jesus, através desta palavra, que está na primeira parte ainda. Nós vamos concluí-la na semana que vem, nos aprofundando um pouco mais sobre os versículos 2 e 3 ali, desse mesmo texto. Tá bom? Vamos orar então. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, como nós já declaramos no início. E obrigado, Senhor Deus, porque tanto o Senhor nos ensina, tanto o Senhor nos revela, Senhor, acerca da nossa vida, em apenas um versículo, Senhor. E o mérito, a glória é toda do Senhor, Pai, por conta disso, por conta desta reflexão. A glória é do Senhor. Então que o Senhor possa revelar para nós, através do Teu Santo Espírito, Pai, conforme nós lemos aqui. Quem somos nós no Teu reino, Pai? Paulo, ele sabia muito bem quem ele era. Ele era doulos, ele era escravo do Senhor, porque o Senhor o comprou por alto preço. E ele era um mensageiro de Jesus Cristo, proclamador da palavra, do Evangelho, da verdade plena. Nos ajuda a entender quem nós somos, ó Pai. E também, de certa forma, como a Tua palavra mesmo diz, a buscar e imitá-lo, porque Ele mesmo era um imitador do Senhor. Nos ajuda a buscar isso, Senhor Deus. Nos ajuda a entender qual é o nosso objetivo dentro do Teu reino, dentro desta casa de oração. Nos ajuda a entender, nos mostra, nos revela, Senhor, aqueles que ainda não têm bem claro, Senhor. Espírito Santo de Deus fala, Senhor, em nome de Jesus. E por consequência nos ajuda a entender como atingir esse objetivo dentro do Teu reino, dentro da proclamação do Evangelho. Nos ajuda a entender, Senhor. Eu e os meus irmãos. E para a Tua glória nós oramos, clamamos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se colocar em pé, por gentileza. Nós já vamos encerrar o nosso culto.